Hoje, eu e meu grupo, constituído por Matheus Marrone, Gustavo Barros, Arthur Graef e Antônio Siqueira, vamos apresentar um trabalho sobre os motores a combustão, mais especificamente o motor de quatro tempos. O primeiro motor a combustão foi criado em 1794 por Robert Stritz, mas não é como conhecemos hoje em dia. O motor de hoje é o crédito da criação do engenheiro físico e inventor alemão Nikolaus August Otto. Sua invenção, datada do ano de 1866, durante a Segunda Revolução Industrial, revolucionou a indústria, que na época utilizava largamente o motor a vapor. Foi patenteado em 1876 na Feira Internacional dos Estados Unidos, onde ele mostrou seu motor de quatro tempos, que utilizava o princípio de explosão por meio de compressão de uma mistura de ar combustível no cilindro. Esse motor utilizava o princípio de funcionamento conhecido como ciclo Otto, que consiste em transformações termodinâmicas que podem ser observadas nos automóveis até os dias de hoje. Seu motor teve início de sua produção em 1877 e em poucos anos alcançou a marca de 35 mil motores vendidos. Durante esses anos, dois funcionários saíram da empresa e fundaram sua própria companhia de carros, usando os princípios do motor de Otto. Em 1990, William Maybach e Goro Demi criaram a empresa DMG e posteriormente se juntaram a Carl Benz e criaram a chamada Mercedes-Benz, a primeira e mais antiga empresa de automóveis e veículos comerciais da Alemanha e do mundo. O motor a combustão tem várias funcionalidades, sendo uma delas, a principal, os automóveis, como carros, aeronaves, motos, entre outros. Além disso, ele possui um papel fixo na sociedade, sendo a base da maioria dos meios de locomoção que temos hoje em dia. O motor é utilizado no mundo inteiro para todo tipo de ação, seja para um delivery de comida ou até mesmo transportar outros motores para algum destino, em um ciclo em teoria sem fim. Apesar de tudo, o motor a combustão a fóssil está com os dias contados, mas já existem planos de uma substituição pelos motores de propulsão elétrica, tendo início em países mais desenvolvidos. Se não tivéssemos um motor a combustão no ano de 2021, o avanço geral no mundo seria muito menor do que nós temos, pois todos os meios de transportes, indústrias, agricultores e até pequenos negócios necessitam dos motores a combustão para realizar suas tarefas. Ainda mais, no ano de 2021, nos encontramos em um ano de pandemia. Sem os motores a combustão, teríamos grandes dificuldades de extração de matérias-primas, de transporte de comidas, produtos e vacinas, o que atrasaria muito a vacinação e o controle sobre o vírus Covid-19. E poderia agravar em milhares de vezes a situação socioeconômica encontrada no mundo hoje. Pois, mesmo com o avanço tecnológico e o desenvolvimento dos motores elétricos, a maior parte do mundo ainda depende dos motores a combustão, tendo em vista a facilidade e o tempo economizado com a utilização dos tais. Os motores a combustão hoje em dia já estão em estágio muito avançado, porém ainda temos muito que os melhorar. Analisando o modo como esses motores trabalham, percebemos que dentro da relação entre consumo de combustível por quantidade de potência gerada, ainda existe muito avanço a ser feito. Entretanto, para a melhoria dessa relação, precisamos, além de melhorar a eficácia dos motores, melhorar a eficácia por parte dos combustíveis. Tais melhorias são vistas sendo desenvolvidas há décadas dentro do berço do avanço da tecnologia automotiva mundial, a Fórmula 1, onde há décadas são sendo desenvolvidos os maiores avanços da engenharia automotiva. Um dos grandes exemplos disto é a Mercedes, que dentro da liga fornece os motores para mais de 4 equipes e está desde 1958 aplicando grandes quantias de dinheiro para o desenvolvimento de melhores motores com um alto balanço entre potência e consumo de combustível. Hoje em dia, eles vêm investindo a maior quantia registrada em todos os tempos. Nos últimos 15 anos, eles já investiram mais de 1,5 bilhão de euros no aperfeiçoamento de seus motores. Todas essas descobertas são repassadas e utilizadas nos motores que encontramos nos carros do dia a dia. Eles fazem isso para que possamos ter, ao longo dos anos, uma diminuição de gastos com o funcionamento dos nossos automóveis. Além disto, é claro, a demanda de uma melhora perante a poluição gerada pela queima do combustível nestes motores. Dentro deste parâmetro, a melhor opção seria a produção de um combustível não poluente. E hoje em dia, graças à evolução tecnológica, esses estudos estão bem elaborados e avançados pela Porsche, montadora de carro desde 1931. A Porsche está desenvolvendo um combustível que não demandará nenhuma alteração nos motores de hoje em dia para que seja utilizado, a gasolina sintética. Ela consiste em um combustível sintético desenvolvido dentro de laboratório. Ele é considerado um combustível limpo porque o carbono resultante de sua queima é o mesmo que foi retirado da atmosfera para sua produção. Assim, no final das contas, ele não aumentará a quantidade desse gás no ambiente.
Isto acabou gerando grande interesse do governo alemão no desenvolvimento e aperfeiçoamento dessa gasolina, que já investiu cerca de 8 milhões de euros nessa pesquisa. Porém, nem tudo é um mar de rosas, e a produção deste combustível tem um custo bem elevado. Apesar dos ingredientes deste combustível sintético serem encontrados em abundância na natureza, a captação e as reações químicas para a separação do hidrogênio e a união dele com carbono precisam de uma estrutura de uma fábrica gigantesca para acontecer. Então, ainda levarão vários anos para que se consiga produzir em grande escala em um preço acessível para o consumo de todos.